Recentemente eu revi a franquia Colheita Maldita, que contém um total de 14 filmes, e hoje irei fazer uma tier list colocando cada um desses filmes em categorias. Começando já com o primeiro Colheita Maldita, lançado em 1984, e é um filme que, comparado ao conto original, explora bem mais a seita, mostrando como tudo se iniciou, mostrando mais os personagens que fazem parte, as regras e as relações. Eu realmente acho que o primeiro ato sobressai dos outros, pois há uma construção de suspense realmente muito boa. A cena inicial da lanchonete é o melhor exemplo disso. Com a narrativa do menino, o filme vai atiçando a nossa percepção de que algo está errado, e quando algo acontece é bem impactante. E também tem uma forte presença do milharal, sempre vemos que tem algo observando o casal principal. Não que o resto do filme seja ruim, mas o primeiro ato é realmente a melhor parte e é extremamente interessante. No geral é um bom filme, é um clássico, mas ele com certeza não é o melhor da franquia, mas está entre os melhores. Então eu irei colocá-lo na categoria bom. Agora Colheita Maldita 2. E é um filme que é meio parecido com o primeiro filme, mas para se diferenciar, o filme acrescenta novas tramas e personagens novos. O problema é que algumas tramas e personagens parecem muito deslocados. Por exemplo, toda a parte do homem indígena ou a trama dos adultos na cidade, que chega de uma maneira tão do nada e sai sem percebermos. Mas eu gosto quando vai para um lado mais slashers, focando mais diretamente nas mortes, que não são extremamente gráficas, mas são bem criativas, como a morte na igreja, que utiliza de um artifício que já não é tão novo, mas cria um suspense bem interessante. Então nessa parte o filme cumpre bem o seu papel. É um filme com mais falhas que o primeiro filme, mas ainda dá para tirar alguns aproveitos interessantes. Eu realmente não acho que ele é tão bom igual o primeiro filme, então irei colocá-lo na categoria mediana, por mais que ele tenha alguns momentos divertidos. Agora Colheita Maldita 3. E o meu maior problema com o segundo filme é o fato de não haver novidades. Parece o primeiro filme, só que há algumas mudanças bem superficiais. Aqui o meu sentimento é o contrário, é um filme que traz boas novidades. Começando com a mudança do ambiente. Agora, ao invés do milharal em uma pequena cidade, estamos em uma cidade grande. Mas não é uma mudança superficial, só para falar que fez alguma coisa de diferente. A história se adapta a esse novo ambiente. Por exemplo, as intrigas dos personagens principais. Um está se adaptando à cidade e outro não, o que cria uma relação muito interessante. E eu sinto que essa mudança de ambiente altera até o tom da franquia em alguns momentos. Todas as cenas que se passam na escola trazem uma vibe de filme adolescente, trazendo até romance. O filme também tem o melhor antagonista dessa franquia inteira. O Eli é a criança dessa seita mais bem trabalhada, consegue ser bem ameaçador e imponente. Irei colocá-lo, esse terceiro filme, na categoria bom, na frente do primeiro filme. Agora irei falar sobre Colheita Maldita 4. E este é um dos filmes que melhor trabalha o terror. Eu sinto que todas as cenas há um horror e medo. Não há uma única cena que vá para um tom diferente. E é um horror muito bem conduzido. Ainda é um filme com algumas coisinhas na trama que não são muito bem exploradas, mas o saldo geral é muito positivo. Irei colocá-lo Colheita Maldita 4 na categoria bom, atrás do terceiro e o primeiro filme. Agora Colheita Maldita 5. E nessa altura do campeonato, a franquia já está ficando meio repetitiva. Quinta vez a mesma história, só que com uma vibe mais slasher. Até tem coisas novas, como o drama da protagonista e seu irmão, a relação de um dos personagens principais com a seita, mas me parece que todas essas coisas têm um desenvolvimento bem básico. Não que é ruim, mas com certeza não é tão bem desenvolvido ao ponto de ficar algo marcante. Mas eu realmente curto como é um filme mais leve, que tem um tom de comédia bem mais forte. Comédia essa que vem principalmente do grupo de adolescentes, e por incrível que pareça são todos bem interessantes. Eu ainda acho que é um filme inofensivo, não é tão bom quanto os anteriores, mas até que dá para tirar alguns bons aproveitos. Então irei colocá-lo na categoria mediano, na frente do segundo filme. Agora Colheita Maldita 6. E é um ar novo para a franquia, tanto esteticamente quanto pela história. É um filme com uma estética muito anos 2000, com um tom mais quente e esverdeado, com movimentos de câmeras malucos e confusos e cheio de cortes, que funciona bem. Também tem uma narrativa que arrisca bem mais, desenvolve mais o culto, e não é um desenvolvimento superficial que nem no anterior, é bem mais trabalhado. Então eu irei colocá-lo na categoria bom. Agora Colheita Maldita 7. E eu realmente curto o início desse filme, consegue criar uma atmosfera em torno do prédio muito boa. Mas é uma pena que depois só se torna um slasher extremamente vazio. E este é o único filme da franquia inteira que realmente dá pra falar que é ruim. Os outros,
que eram medianos, dava para tirar bons aproveitos. Aqui, sinceramente, só é chato mesmo. Então, irei colocá-lo na categoria ruim. Agora, Colheita Maldita, o remake, de 2009. E é um filme que é mais fiel ao conto do que o filme de 1984. Traz as coisas que eu mais achei interessante do conto, que é a relação dos personagens principais. No primeiro filme, o casal principal era o típico casal feliz sem problemas. No conto e aqui no filme, é um casal totalmente a ruínas e perturbado, o que é bastante interessante, por mais que não seja tão bem trabalhado igual o conto, pois chega a alguns momentos que os protagonistas só são insuportáveis mesmo. Ao todo, é um filme parecido com o original, só que com algumas mudanças. Tem diferenças que são boas e ruins. Eu ainda consigo considerar um bom filme, então irei colocá-lo na categoria bom, só que dos bons, com certeza ele é o mais fraco da franquia. Agora, Colheita Maldita Gênesis. Querendo ou não, é um filme que tenta trazer algumas coisas diferentes, tanto na relação do culto, quanto na maneira que se cria o terror. Mas é uma pena que às vezes é um filme extremamente mal filmado. A primeira cena do filme já é a prova disso. É simplesmente horrível. Mas ainda assim, eu não consigo achar esse filme tão ruim assim. Eu só acho ele um filme medíocre. Ele com certeza é o segundo mais fraco da franquia, então eu irei colocá-lo na categoria mediano. Agora, Colheita Maldita, Fugitivos. E é um filme que vai para um terror mais psicológico e dramático, típico da A24. Também lida com temas de maternidade e traumas. E pior que tudo, funciona muito bem. Eu acho de folga o melhor da franquia inteira. Então eu irei colocá-lo na categoria muito bom. Agora, o último filme dessa franquia lançado até agora, Colheita Maldita, outro remake. E eu sinceramente não lembrava como esse filme continha cenas de terror realmente boas. A cena de aparição do monstro e a cena do carro é uma das mais tensas da franquia. Mas é uma pena que tem uma narrativa cheia de buracos, que tem boas ideias, mas não passa disso. Mas ainda assim, eu considero um bom filme. Então eu irei colocá-lo esse filme na categoria bom, só na frente do sexto filme. E assim ficou a minha tier list da franquia Colheita Maldita. E nessa revisão eu curti bem mais essa franquia inteira, por mais que não seja uma das melhores franquias do terror, é uma boa franquia.